Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Peço a vocês que deixem seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Derrotas, hein, Natália? E aí eu vou seguir a mesma linha de raciocínio que a gente tá seguindo, expectativa e realidade. A gente esperava mais do Flamengo. A expectativa do Flamengo era um futebol de alto nível, na temporada inteira. Então, pela expectativa e realidade, o Cruzeiro, manutenção de trabalho, entre aspas, porque o Pepa chega com uma ideia de jogo semelhante ao que tinha do Pesolano, e o Cruzeiro subindo de produção. Não é algo espantoso. O Flamengo jogar do jeito que está jogando, para mim, é mais espantoso. Mas é que o Pepa já ter acertado assim o time do Cruzeiro chama muita atenção, não chama? Acho que foi muito rápido, né? Ele melhorou o time, né? O Pesolano fez um grande trabalho na Série B, mas o início de instabilidade, principalmente no Campeonato Estadual, e o Pepa precisou de pouco tempo para automaticamente esse time melhorar e melhorar também o rendimento de alguns jogadores. Eu acho até que ele é um cara que tem um repertório interessante, porque o Cruzeiro nessa temporada, desde que ele assumiu, ele rendeu bem pressionando e acelerando no contra-ataque, e ele também mostrou uma capacidade, uma variação de jogo quando tem a posse de bola. Então eu acho que é uma grata surpresa o Pepa. E aí isso diz muito sobre o processo de contratação de técnicos da SAF do Cruzeiro, que é um processo fora da caixinha. Foi buscar o Pesolano que ninguém falava, foi buscar um Pepa que ninguém falava também. E ele conseguiu detectar um cara que ia se encaixar com o que o elenco, né, pode entregar, com a característica do projeto. E a gente está vendo uma equipe extremamente competitiva que eu acho que pode dar muito trabalho para esse Flamengo, que tem uma temporada melancólica, né? Sim. A temporada do Flamengo ela é melancólica até agora, não só por conta da perda de títulos, mas como esse time não consegue competir, como esse time não consegue se impor. A gente estava falando do melhor elenco do futebol sul-americano e da equipe, né? Dá até para a produção checar isso, mas até pouco tempo acho que era o time que tinha mais perdido jogos. Analisando as equipes da Série A. As equipes da Série A. A gente tá falando do Flamengo, gente. Sim. Me desculpe, isso é inadmissível. Mas dá pra gente falar que o Cruzeiro hoje joga melhor que o Flamengo? Sim. Eu acho que sim. É mais organizado. Acho que é. É? Porque a gente tá olhando aqueles resultados, teve alguns, aí não entra a Copa do Brasil, mas o Cruzeiro empatou com o Grêmio jogando melhor, perdeu pro Corinthians, não jogou mal. É verdade. Não jogou mal contra o Corinthians quando perdeu na abertura do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o único jogo ruim do Pepa mesmo foi o do Cuiabá, a última rodada. Esse foi ruim. Sim. O Cruzeiro jogou mal, mereceu perder, individualidades também que não apareceram. Então, acho que foi o único jogo. Então, coletivamente... Quando perdeu pro Náutico, Dom, que jogou muito bem. Também jogou muito bem, de fato. E assim, um time que tá assimilando melhor a ideia do seu técnico. E se a gente, naquela pergunta, o que surpreende mais? Se a gente pensar de um aspecto mais geral da temporada inteira, lógico que é o Flamengo. Assim, a queda que se imaginava em relação ao time. Mas se a gente pegar num aspecto mais recente, desde a troca de treinador, pra mim me surpreende mais o Cruzeiro. Isso aí, concordo. Porque o Sampaoli pegou um time que tava totalmente bagunçado, cheio de problemas. Em um primeiro momento, arrasado. Até achei que melhorou o Flamengo, embora os resultados recentes não tenham sido tão legais. Mas do Cruzeiro, a evolução, como os companheiros já falaram, o trabalho do Pesolano era bom, tem continuidade, mas assim, o que evoluiu esse time, e sem ter um elenco tão farto assim em relação a outros concorrentes, é um dos grandes trabalhos. E só para complementar o que o Donaco falou, eu concordo bastante, o mérito da diretoria do Cruzeiro em buscar técnicos, porque é algo que a gente não está acostumado no futebol brasileiro, o mapeamento de técnicos que não são dentro do... Geralmente um técnico dá certo no Brasil por tentativa e erro, vai aqueles que já se conhecem, fica naquele ciclo vicioso, né? Os mesmos nomes sempre. E aí, de repente, o Cruzeiro faz algo que deveria ser muito mais padrão. Por que o Cruzeiro do Pepa tem intensidade e o Flamengo do Sampaoli não tem? Questão física. Não acho que seja só isso. Não, eu acho que é muito... É a ambição de jogador? Não, eu acho que, assim, o que a gente fala do Flamengo sempre? Mudança de técnico e esse time só joga para alguns técnicos que conseguem encantar ali na gestão do vestiário. Falta uma resposta da equipe, gente. O time tem que ter uma postura... Então a responsabilidade é mais do jogador do que do técnico? Acho que no momento, sim. É? Acho que pode questionar o Sampaoli por algumas... Aquele segundo gol, o gol que o Flamengo toma lá do Nublense... Aquilo está muito mais relacionado ao jogador que tá ligado do que o técnico, É porque você fica nesse ciclo também no Flamengo de sempre virar o canhão pro técnico, né? Você centraliza toda a culpa no treinador. Não, o Sampaoli é o menor dos culpados hoje. Eu acho que ele pode ser questionado, principalmente com a insistência com o Vidal, que está muito mal. É, assim, um jogador irreconhecível, Vidal, né, com a camisa do Flamengo. Mas, no geral,
Os jogadores precisam ser cobrados. A direção precisa ser cobrada por todo o planejamento equivocado que fez. Um time que tem uma fragilidade física até por conta de um planejamento lá. Todo mundo machucando. Mas aí também é responsabilidade do Sampaoli. Não, mas machuca 5 num jogo não é responsabilidade dele. Responsabilidade, eu bato muito nisso, a diretoria. O planejamento de futebol do Flamengo foi horroroso. Mas quem cobra lá em intensidade é o Sampaoli. Mas quem contratou ele? A diretoria sabia o estilo de jogo dele. Mas ele não tem que se adaptar? Peraí, vamos com calma aqui, porque eu tenho essa sequência. Mas eu acho que, assim, o mais impressionante, Bruno, é que o time não tá mostrando essa intensidade. Não, ele mostrou em um jogo, contra o Fluminense. O melhor jogo do Flamengo nas últimas partidas foi um jogo que ele não venceu contra o Fluminense. Um 0-0. Contra o Corinthians não jogou isso tudo. Isso. Não. Porque isso é engraçado, né, Dunan? Porque ele fala assim, a gente precisa manter a intensidade. Mas ele não tem a intensidade a ser mantida. Teve em um jogo só. Eu fico questionando, assim... Questionando não, acho que eu tenho certeza. Jogou bem contra o Inter. Não existe cobrança interna da derrota. Contra o Inter jogou bem, Contra o Inter jogou bem, apesar da derrota. Teve volume de jogo, teve pressão, posse de bola. Até com o Paranaense também, vai. Porque aí um jogo um pouquinho mais lá atrás, né? Foi a estreia dele, né? Mas o professor, ele fala muito aqui, é um time que tá se desfazendo fisicamente. O Gabi não tá numa boa temporada, mas tá longe de estar numa boa temporada. O Davi Luiz não devia nem estar jogando, ele devia estar no banco de reservas, porque ele vem falhando muito. Ele vem falhando tecnicamente. Tô falando de entregar a bola ao time. Não, ele vem falhando o posicionamento técnico dele, a parte tática dele não tá boa. Então tem uma série de questões no Flamengo. O Everton Ribeiro machuca fora. O Arrascaeta tá no aquecimento, machuca fora. Então tem muita coisa acontecendo nesse Flamengo físico. Nath, mas eu acho que tem uma questão também de postura, uma postura apática. Tem uma questão emocional. Né? A gente tá falando de um grupo vitorioso e de um grupo que ele está aceitando a mediocridade. A gente não vê o time do Flamengo revoltado com uma situação da equipe da Série A que mais perdeu em 2023. Está falando do Flamengo. E dá para ver que não tem uma cobrança interna, que esses caras têm uma história já de títulos e parece que ficam muito confortáveis ali internamente. E quando a torcida vai cobrar, o jogador não aceita. Parece que sempre vai utilizar o currículo aqui, o que eu ganhei com o Flamengo. Mas tem que pensar no agora e no futuro. Sim. A gente está vendo um time muito apático e a partir do momento que os jogadores não comprarem a ideia de qualquer técnico que chegar aí, pode ser o Guardiola. Se não comprar a ideia, se não competir, se não ficar revoltado com a situação atual do Flamengo, não vai dar jeito. Vai trocar técnico, vai ficar nessa ciranda e o clube não vai avançar. E a gente está falando de um Flamengo, hoje o Cruzeiro chega em melhor forma, como um time mais pronto. A diferença de qualidade do elenco é muito grande entre essas duas equipes. E não seria nada surpreendente o Cruzeiro ganhar no Maracanã, pelo que tem acontecido. Acho que a questão maior... Você vê um campeonato brasileiro cada vez mais nivelado, em que equipes sem tanto brilhantismo técnico, elas são muito mais competitivas. E tá faltando isso no Flamengo. Tem a questão de física, que a Nath pontua, mas também tem a questão de postura dos jogadores. Mas esse é o ponto. Alguém que acha o Flamengo um time comum? Não. Claro que não. Mas está se apresentando como um time comum hoje. Tá. É um elenco com muita qualidade. Que vocês falaram que o Cruzeiro hoje joga melhor que o Flamengo. É um time mais... E a gente vai discutir se o Cruzeiro é até favorito jogando no Rio. A gente pode até... não sei se não é, mas assim, você para pra pensar. Não, hoje é um jogo sem favorito pra mim. O que há um tempo era impensável. Você hoje não fica surpreso se o Cruzeiro vencer o Flamengo dentro do Maracanã. Porque hoje o Flamengo é um time apático, é um time que mostra um futebol medíocre, de uma forma frequente, que não compete, que não fica ligado 90 minutos. E hoje é um time comum, um elenco formado por ótimos jogadores na parte técnica, mas o que a gente tem visto dentro de campo é um time comum, é um time que vira presa fácil para adversários fracos. Olha o grupo do Flamengo na Libertadores. O Flamengo tem 5 pontos nesse grupo. O Corinthians, que está numa crise danada, tem um ponto a menos. E 5 gols. Mas tem uma questão aí do técnico que é a seguinte. Nesses últimos anos, os técnicos que tiveram sucesso no Flamengo foram aqueles que se adaptaram ao elenco. Apaziguador, né? Às vontades do elenco e também ao estilo de jogo de cada jogador. Sim. O Rogério Ceni fez isso e o Dorival Júnior fez isso. Os técnicos que tentaram se impor sobre o elenco, ou do ponto de vista hierárquico, que não é um erro, mas é uma realidade, né? Essa é uma realidade. O técnico deveria ser o chefe, mas às vezes não acontece. E no Flamengo a gente está vendo que não é assim que funciona. E aqueles que quiseram que o elenco se adaptasse ao estilo de jogo que ele quer,
eles não tiveram sucesso. Foi assim com o Domi, foi assim com o Vitor Pereira, foi assim com o Paulo Souza. Não vou falar que está sendo assim com o Sampaoli, mas resultado até agora não deu. E além dessa questão da postura mesmo de cada técnico, que acho que tem um retrato bem fiel que você acabou de traçar, tem a questão do estilo de jogo demandar um tempo até ser assimilado do estilo do Sampaoli. E ele faz isso no meio de temporada de um time que a cada jogo tem novos machucados, então ele não consegue dar sequência. Então até o perfil de jogo, as coisas não têm casado e acho que também isso influencia. Não é aquela ordem natural que todo técnico, não que o Sampaoli precisa disso, todo técnico precisaria de uma pré-temporada e uma sequência mas ele normal. Acho que ainda mais pelo estilo. E o Flamengo não está tendo isso e a continuidade... Também a questão física dos jogadores não só impressionante. E porque começou uma pré-temporada com férias estendidas. Isso. E a direção que a Natália estava falando. É por isso que os jogadores estão estourando agora. O estilo de jogo dele é um estilo de jogo de intensidade. A direção não sabia disso? Perdeu, pressiona. Tá com a posse de bola, acelera o passe. O Flamengo não consegue entregar isso. Mas sabia disso? Eu acho que não, porque as pessoas normalmente contratam assim. Vou ali, eu vou pegar aqui. Não é por uma filosofia. O Sampaoli, a gente sabe... O técnico hoje precisa dessa intensidade? Não, eu acho até que a direção sabia disso e queria isso. Então. Mas eu não sei se é isso que cabe para esse momento Mas da ela temporada. conhece... Então a diretoria não sabe o que está acontecendo com o seu elenco. Porque ela é só olhar para os 5 meses iniciais do Flamengo. Gente, o Flamengo não conseguiu jogar. O Flamengo não jogou. Qual foi a grande partida na temporada do Flamengo? E para mim... A grande partida. A partida espetacular do Flamengo, semelhante ao que fez em 2020. Eu acho que a melhor 2022. Foi a que não ganhou, né? A do Fluminense. Dá pra gente pegar adversários mais fracos. Não, mas o Maringá. Não. Mas aí eu acho que não é parâmetro. Colocando num nível de parâmetro do que foi a temporada passada. Não teve, por um erro de planejamento de férias. Entendo que o Flamengo na temporada passada jogou muito. Teve muitos jogos, precisava dar uma... Mas começou a temporada com 3 títulos a serem disputados. O Flamengo já perdeu 11 partidas em 2023. Ano passado perdeu quantas? Tem um vídeo que o Canto Esporte está mandando pra gente, Dom, que aí você já aproveita aí. Vamos lá. Vocês gostam? Eu adoro. Eu também. Vamos ver o Davison. Já tem aqui. Davidson mandou. Deve ser mais fácil ajustar um time quando os jogadores querem correr, não é? Sem tirar o mérito do Pepa. Só uma observação sobre o Flamengo. A postura do Flamengo no último jogo contra o Nublense, vários jogadores trotando, andando em campo. Taylor Swift, Flá. Essa é a Mariana Spinelli carioca. Spinelli, pô. Porque ela, além de ser fã da Taylor Swift, no Rio ela é rubro-negra. Então ela mandou aí, o Flamengo precisa buscar os 45 pontos para garantir... Não, aí não. Calma. Aí o pessimismo bateu forte. E o Gildásio mandou o seguinte, o problema do Flamengo é o técnico. Sampaoli, em 11 jogos, não conseguiu colocar um time para jogar bem. No máximo, arame liso. Dorival, em 10 jogos no São Paulo, tá invicto. Discordo. Só Jesus. O Jesus, o Gildásio ontem participou com a gente. Assim, a gente está falando de erro e está falando de uma diretoria que demonstra essa fragilidade e essa coisa de não continuidade em trabalho. E começa a piorar depois que o Jesus pega o barquinho dele e vai embora. Porque também não estava... Começo de temporada dele, depois daquele espetáculo que foi em 2019, não estava bom. Ninguém sabe o que ele faria nesse Flamengo na temporada 2020. Ninguém sabe, é verdade. Agora, que a gente tem que... a diretoria erra quando tira um cara campeão. Isso aí é o grande erro, né? Então pronto, agora tá cobrando. Mas os números do Pepa, que a gente tá elogiando, não são tão melhores assim que os números do... O desempenho Desempenho, né? O Cruzeiro foi bem até em claro jogos que ele perdeu. A gente já falou de jogos que ele perdeu, que ele foi bem. É a questão da expectativa e realidade. Sampaoli já pediu mais reforços aí no Flamengo, como a gente vem acompanhando nesses últimos dias e também divulgado aqui pelo nosso canal aqui. Esses jogadores, algumas listas aqui, tá? De 4 listas que saiu essa matéria aqui, mas sabemos que tem mais jogadores aí no radar do Flamengo. Aqui nessa matéria saiu o Dela Cruz, saiu o Luiz Araújo, que já foi anunciado. Tem o Pablo Roberto também, meio campista do Remo, e que já tá fechado o Rossi, mas também tem Alan dos Santos, que atualmente está no Atlético Mineiro, volante, um jogador que já atuou também com o Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro aí. Também são possíveis reforços que pode estar pintando aqui no Mengão a partir do dia 3 de julho, isso aí. Mas Alan dos Santos vai ser algo mais difícil para o Flamengo,
porque o Atlético Mineiro pretende fazer jogo duro e só quer vender o jogador a partir de 40 milhões de reais. Já estipulou ali 42 milhões de reais seria a multa rescisória para qualquer time brasileiro aí que quiser tirar a ala do Atlético Mineiro. Então o Flamengo terá que abrir os cofres aí se realmente quer contratar esse bom jogador volante ali que tem ainda 25 anos, então tem muito ainda a acrescentar no futebol aí. Até mesmo pensando futuramente em jogar no time europeu. Lembrando que esse Alan também já atuou no Liverpool da Inglaterra. Esse foi o nosso vídeo, galera. Eu peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.